No centro da fé cristã, uma figura representa um símbolo de obediência e humildade: Maria. Escolhida por Deus para trazer o Salvador ao mundo, sua história foi contada e recontada por gerações. Mas quanto do que sabemos sobre ela vem da verdade bíblica e quanto é um mito criado pelas tradições humanas? Ela era realmente imaculada desde sua concepção? Ela deveria ser venerada como uma intercessora celestial? Ou será que o seu papel foi distorcido, desviando a atenção do verdadeiro propósito da sua vida? Exaltar Cristo como o único mediador entre Deus e os homens? Neste documentário, exploraremos 10 mentiras que distorceram a figura de Maria segundo as Escrituras. Enfrentaremos dogmas que o elevam a um lugar que a Bíblia nunca lhe deu e analisaremos como essas ideias desviaram o foco do que realmente importa: o Evangelho de Jesus Cristo. Antes de continuarmos, adoraríamos ouvir sua opinião sobre este tópico e quais outros tópicos você gostaria que abordássemos em nossos vídeos futuros. Vamos começar! A figura de Maria, mãe de Jesus, deixa um legado de obediência e disponibilidade para cumprir a vontade divina. Ao aceitar ser mãe do Salvador, Maria torna-se exemplo de fé e obediência para todos os cristãos. A aceitação da missão que Deus lhe confiou é um ato de humildade e de total dedicação. Porém, ao longo da história, foram atribuídas a ela qualidades e aspectos que a Bíblia não menciona ou apoia. Em particular, dentro do catolicismo, tem havido um esforço para exaltar e venerar Maria de uma forma que levou à atribuição de características que não são bíblicas. Esta exaltação resultou numa distorção da sua verdadeira figura, com a criação de dogmas e devoções que não se encontram nas Escrituras. Esses equívocos fizeram com que muitas pessoas tivessem uma compreensão equivocada de quem Maria realmente é. A seguir, apresentamos as 10 crenças mais difundidas e errôneas sobre Maria, com o objetivo de esclarecer o seu verdadeiro papel na fé cristã, conforme revelado nas Escrituras. Número 1. Maria é a mãe de Deus. A afirmação de que Maria é a mãe de Deus tem origem na interpretação teológica de Maria como Theotokos, um termo grego que significa portador de Deus ou mãe de Deus. Este título foi proclamado oficialmente pela Igreja Católica no Concílio de Éfeso, no ano 431 d.C., com o propósito de defender a divindade de Cristo contra as heresias da época. Contudo, este título, embora comumente aceito no catolicismo, não está completamente em conformidade com o ensino bíblico. É verdade que Maria foi a mãe terrena de Jesus, mas não se pode dizer que ela seja a mãe de Deus em sentido absoluto. Jesus, como segunda pessoa da Trindade, já existia em sua divindade antes de seu nascimento na carne. A Bíblia deixa claro que Deus é eterno, sem começo nem fim, e que Jesus, em sua natureza divina, existia antes da criação do mundo. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo na sua humanidade, mas não pode ser considerada a mãe de Deus no sentido de que deu origem à sua natureza divina. Este título, embora pretendesse realçar a importância do nascimento de Jesus e da sua união com a humanidade, foi mal interpretado ao longo do tempo e levou a concepções erradas sobre o papel de Maria na teologia cristã. O título Mãe de Deus pode levar à ideia errada de que Maria é a causa original de tudo, mesmo acima do próprio Deus. Se não for entendido corretamente, este conceito pode levar a graves erros doutrinários e até mesmo a heresias. Número 2. Maria não teve outros filhos. O dogma da virgindade perpétua afirma que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida, o que implica que ela não teve outros filhos além de Jesus. Este ensino é promovido principalmente pela Igreja Católica, que acredita que Maria não teve relações sexuais com o seu marido José após o nascimento de Jesus e que a sua virgindade foi preservada para sempre. Contudo, esta interpretação entra em conflito com o que a Bíblia ensina claramente. Em diversas passagens do Novo Testamento são mencionados os irmãos e irmãs de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56, diz: "Não é este o filho do carpinteiro?
Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não estão conosco? Onde então este homem tem todas essas coisas? Esta passagem menciona especificamente Tiago, José, Simão e Judas como irmãos de Jesus, bem como se refere às suas irmãs, sugerindo claramente que Jesus tinha outros irmãos e irmãs. Da mesma forma, em Marcos capítulo 6, versículo 3, esta ideia se repete. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? As irmãs dele não estão aqui conosco também? E eles ficaram escandalizados com ele. Este texto também é explícito ao nomear os irmãos de Jesus, confirmando a existência de outros filhos de Maria. O termo grego usado nessas passagens para irmãos é adelphoi, que significa irmãos no sentido literal e não primos ou parentes. O argumento católico de que adelphoi se refere a primos não se sustenta no contexto linguístico ou histórico. No grego do Novo Testamento, adelphoi é usado principalmente para descrever irmãos de sangue, como em muitos outros textos da Bíblia. Por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 14, lemos: Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Quando são mencionados os irmãos de Jesus, usa-se o mesmo termo adelphoi. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica, com as mulheres e com Maria. Este versículo também indica que os irmãos de Jesus eram pessoas próximas a ele, reforçando a ideia de que eram irmãos de sangue e não primos. Além disso, em João capítulo 7, versículos 3 a 5, os irmãos de Jesus são mencionados novamente, e a atitude deles para com ele parece indicar uma relação de irmãos biológicos. Observemos o que diz a história bíblica. E seus irmãos lhe disseram: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém que procura dar-se a conhecer faz nada em segredo. Se você fizer essas coisas, manifeste-se ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Aqui, os irmãos de Jesus falam claramente com ele como se fossem seus parentes próximos, ressaltando a ideia de que eram, de fato, seus irmãos biológicos. Quanto ao ensino da virgindade perpétua de Maria, não há apoio explícito nas Escrituras para isso. O Novo Testamento, longe de confirmar que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida, indica antes que ela e José tiveram outros filhos. Em Mateus capítulo 1, verso 25, é mencionado que José não conociou a Maria até depois do nascimento de Jesus. Lemos o relato bíblico, mas não o conhecimento até que ele deu luz ao seu filho primogênito, e o coração por nome Jesus. A NTV traduz esta passagem da seguinte maneira: mas não haverá relações sexuais com ela até que seu filho nasceu, e José lhe pôs por nome Jesus. O uso da palavra até implica que, depois do nascimento de Jesus, José e Maria, vocês estabeleceram uma relação conjugal normal, o que resultaria em mais filhos. Estimado oyente, a instrução bíblica é clara quando Jesus tuvo irmãos e irmãs, e o termo hermanos, usado nos evangelhos, é consistente com seu significado comum de irmãos biológicos. A interpretação de que Maria não foi sua com outros filhos, e que permaneceu virgem durante toda a sua vida, não se baseia nas Escrituras, e é mais uma tradição posterior que foi incorporada ao dogma católico. Número 3. Maria foi concebida sem pecado, ulá, Imaculada Concepción. O dogma da Imaculada Conceição, proclamado pela Igreja Católica no ano de 1854, sostiene que Maria foi concebida sem pecado original. É dito que desde o momento de sua concepção, foi livre de todo pecado, até mesmo o pecado herdado de Adão e Eva. Segundo esta doutrina, Maria foi preservada da mancha do pecado original para poder ser a mãe de Jesus, El Salvador. No entanto, esta instrução não respalda nas Escrituras e se separa do que a Bíblia ensina sobre a natureza humana. A Bíblia é clara em que todos os seres humanos, sem exceção, nascem com o pecado original.
Em Romanos capítulo 3, verso 23 se estabelece de maneira tajante: por todos os pecarões, e estão destituídos da glória de Deus. Este versículo declara que todos os seres humanos, sem importar seu estado ou condição, pecaram e estão separados da glória de Deus. Maria, como ser humana, não é uma exceção a esta regra, pois, segundo as Escrituras, todos os seres humanos herdaram a natureza pecaminosa de Adão. A Bíblia não tem nenhuma distinção para Maria, o que significa que, de acordo com o testemunho bíblico, ela também foi sujeitada ao pecado original, como é toda a humanidade. Além disso, Maria também reconheceu sua necessidade de um Salvador, o que seria desnecessário se ela fosse um estado isenta de pecado. Em Lucas capítulo 1, verso 47, quando Maria expressa sua alabanza a Deus, diz: "E meu espírito se regocija em Deus, meu Salvador." Se Maria tivesse sido um pecado, como sugerisse o dogma da Imaculada Conceição, não teria necessidade de um Salvador. No entanto, neste versículo, ela reconheceu claramente a Deus como seu Salvador, o que implica que ela também precisava da salvação que Cristo traria ao mundo. Esta declaração ressaltou a humildade de Maria e sua compreensão de que, mesmo que ela tenha sido eleita para ser a mãe de Jesus, ela não era uma pessoa sem pecado, mas uma mulher que precisava da redenção como todos os demais. O dogma da Imaculada Conceição originou-se ao longo dos séculos como uma forma de defesa da santidade de Maria, dada a sua importante função como mãe de Jesus. No entanto, esta doutrina não se baseou nas Escrituras e não foi ensinada pela Igreja primitiva. Não há evidência na Bíblia que sugira que Maria foi concebida sem pecado. E as Escrituras não fazem nenhuma afirmação de sua santidade prévia ao nascimento de Jesus. Muito bem, a Bíblia enfatiza que todos os seres humanos, incluindo Maria, precisam da graça de Deus e da salvação através de Jesus Cristo. Número 4. Maria ascendeu ao céu no corpo e na alma. A Assunção de Maria é um dogma proclamado pela Igreja Católica no ano de 1950. O qualquer sobrevivente que Maria foi levado ao céu, ao corpo e à alma, sem experimentar a morte física. Este dogma busca exaltar a Maria como uma figura especial, digno de ser tomado ao céu na mesma forma em que se considerasse que Jesus ascendeu após sua ressurreição. No entanto, não existe nenhuma evidência bíblica ou histórica que respalde este evento, e a Bíblia estabelece de maneira clara que a ascensão ao céu, ao corpo e à alma foram um privilégio exclusivo de Jesus. A Bíblia, no entanto, não menciona nem sugere em nenhum lugar que Maria tenha experimentado uma ascensão semelhante. A ideia de que Maria foi levada ao céu, no corpo e alma, não respaldou nas Escrituras e não aparece nos relatos dos Evangelhos, nem nos escritos apostólicos. Em mudança, a sabedoria bíblica é que todos os crentes, incluindo Maria e os apóstolos, esperam a ressurreição e a glorificação futura no retorno de Cristo. Na 1 de Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, o apóstolo Pablo descreve como sucederá a ressurreição dos mortos e a transformação dos crentes no regresso de Jesus. Notemos o que diz o relato bíblico. Porque o Senhor mesmo com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descenderá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Este versículo e outros estabelecem claramente que a ressurreição dos crentes, incluindo Maria, ocorrerá no futuro, quando Cristo retornar, não antes. Maria, assim como todos os cristãos, está esperando uma glorificação futura, e não há indícios nas Escrituras de que foi levada ao céu, no corpo e na alma, antes desse evento. Número 5. Maria es Reina del Cielo. Na doutrina católica, Maria é venerada e exaltada como a Reina do Céu. Este título tem grande carga de veneração e faz parte da devoção mariana em muitas práticas litúrgicas, onde lhe é atribuída uma posição de realeza celestial. Ela recebe a honra de ser rainha no céu, como se ocupasse um trono ao lado de seu filho, Jesus, e como mediadora entre Deus e os homens. Contudo, ao olharmos para as Escrituras, descobrimos que este título não tem base bíblica e, em alguns casos, é até usado num contexto pagão que foi condenado por Deus no Antigo Testamento. O título Rainha dos Céus
aparece na Bíblia em Jeremias, capítulo 7, versículo 18, onde se refere a uma prática pagã que o povo de Israel havia adotado, adorando a deusa Astarte. Este culto estava relacionado com práticas idólatras e é estritamente rejeitado por Deus. O versículo diz: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a massa, para fazerem bolos à rainha dos céus, e para fazerem oferendas a outros deuses, para me provocarem a ira. Esta passagem refere-se à adoração da rainha dos céus, título pagão usado para descrever a deusa Astarte, que era venerada em muitas culturas antigas, especialmente entre os fenícios e os cananeus. Deus condenou veementemente estas práticas idólatras, e no contexto deste versículo, a rainha dos céus não tem nada a ver com Maria, mas com uma figura pagã. Da mesma forma, em Jeremias capítulo 44, versículos 17 a 19, o profeta denuncia a idolatria do povo de Israel, que continuou a adorar Astarte e outras divindades. Observemos o que diz a história bíblica, mas certamente colocaremos em prática toda a palavra que saiu da nossa boca para oferecer incenso à rainha dos céus, derramando-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, fizemos nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e tivemos bastante pão, e nos alegramos, e não vimos mal algum. Mas desde que paramos de oferecer incenso à rainha dos céus e de derramar libações para ela, nos falta tudo e somos consumidos pela espada e pela fome. E quando oferecemos incenso à rainha dos céus e lhe oferecemos libações, fizemos bolos para adorá-la e derramamos libações para ela, sem o consentimento de nossos maridos? Novamente, a referência à rainha dos céus neste contexto está relacionada com a adoração de um ídolo pagão. Embora a Igreja Católica tenha dado a Maria o título de Rainha dos Céus, não há nenhuma evidência bíblica que apoie isso. Nas Escrituras, Jesus é o único rei que ocupa um trono celestial. É importante reconhecer que, embora Maria seja honrada na fé cristã pela sua obediência e pelo seu papel como mãe de Jesus, a Bíblia não lhe concede o título de Rainha dos Céus. Este título, originalmente, estava associado a práticas idólatras que Deus condenava e não deveria ser aplicado a Maria. A Escritura chama-nos a reconhecer Jesus como o único Rei Celeste e a seguir o exemplo de Maria pela sua humildade, fé e obediência, mas sem lhe atribuir um papel real que a Bíblia não lhe concede. Número 6. Maria é corredentora com Cristo. Em algumas doutrinas do catolicismo, defende-se a ideia de que Maria participou ativamente na redenção da humanidade junto com Jesus, sendo-lhe atribuído o título de corredentora. Este conceito sustenta que Maria, sendo mãe de Jesus e tendo consentido em ser o instrumento através do qual o Salvador veio ao mundo, desempenhou um papel fundamental na salvação humana. Contudo, ao examinarmos as Escrituras, descobrimos que esta ideia não tem base bíblica e distorce a mensagem central do Evangelho, que afirma que só Jesus é o Redentor e Salvador do mundo. A Bíblia é clara ao apontar que a obra redentora da humanidade foi realizada exclusivamente por Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, o sacrifício único de Jesus é descrito como a base da nossa redenção. Vamos ler a história bíblica. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta passagem profética do Antigo Testamento refere-se à obra redentora de Cristo, que sofreu e morreu pelos pecados da humanidade, suportando o castigo que nos correspondia. Este sacrifício é único e suficiente para a salvação de todos os que nele creem. Não há menção de que alguém, como Maria, tenha participado desse sacrifício ou contribuído para a redenção dos seres humanos. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro deixa claro que somente Jesus tem o poder de salvar. Em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz: "E em mais ninguém há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos."
Este versículo afirma enfaticamente que somente através de Jesus Cristo a salvação pode ser alcançada, enfatizando que não há outra figura, nem mesmo Maria, que desempenhe um papel redentor na salvação do mundo. O ensino bíblico é claro neste assunto. O sacrifício de Jesus na cruz foi único e suficiente para redimir a humanidade do pecado. Em Hebreus capítulo 10, versículo 12, é destacada a perfeição do sacrifício de Cristo. Observemos o que diz a história bíblica. Mas Cristo, tendo oferecido uma vez por todas um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Este versículo deixa claro que o sacrifício de Jesus na cruz foi de uma vez por todas, sem necessidade de qualquer complemento ou contribuição adicional. A ideia de que Maria, ou qualquer outra pessoa, pudesse participar na redenção humana ao lado de Cristo contradiz o ensino bíblico de que o sacrifício de Jesus é completo e suficiente para salvar todos os que nele creem. Agora, é importante reconhecer o papel crucial de Maria na história da salvação. Como mãe de Jesus, ela foi escolhida para ser o instrumento por meio do qual o Salvador veio ao mundo. Em Lucas capítulo 1, versículo 38, Maria mostra sua humildade e disponibilidade ao plano divino quando diz: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se da sua presença. Maria é exemplo de fé, obediência e humildade diante de Deus. Mas em nenhum momento a Bíblia a apresenta como participante ativa do sacrifício redentor de Cristo. Seu papel foi essencial para que Jesus nascesse no mundo, mas para que ele fosse o Salvador. Número 7. Maria é onipresente e ouve nossas orações. Em muitos ensinamentos dentro do catolicismo, afirma-se que Maria, sendo a mãe de Jesus, tem a capacidade de ouvir e responder às orações de milhões de pessoas simultaneamente em todo o mundo. Porém, ao analisarmos as Escrituras, podemos perceber que essa ideia não tem base bíblica e distorce a natureza de Deus, que é o único que possui o atributo da onipresença. A onipresença, que significa a capacidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, é um atributo exclusivo de Deus. No Salmo 139, versículos 7 a 10, o salmista reflete sobre a natureza da presença de Deus, destacando sua capacidade de estar em todos os lugares. Para onde irei do seu espírito? E para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, aí está você. E se eu fizer o meu escabelo no Sheol, eis que aí estás. Se eu pegar as asas do amanhecer e habitarei no fim do mar, mesmo aí sua mão me guiará, e sua mão direita me segurará. Esta passagem revela que somente Deus tem a capacidade de estar presente em todos os lugares e em todos os momentos. Deus não está limitado por tempo ou espaço e pode estar presente em qualquer lugar, garantindo que Ele ouça nossas orações, não importa onde estejamos. A onipresença é uma característica divina que distingue Deus de qualquer outra criatura. Embora no catolicismo se acredite que os santos, e especialmente Maria, tenham a capacidade de ouvir e responder às orações dos fiéis, a Bíblia não nos ensina que os santos, ou qualquer outra pessoa, não importa quão santa, tenha o atributo da onipresença. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, é afirmado que há um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. Vamos ler a história bíblica, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Este versículo nos lembra que, embora Maria seja estimada pelo seu papel de mãe de Jesus, ela não é a mediadora entre os homens e Deus. Somente Jesus cumpre esse papel exclusivo de mediador e salvador. Número 8. Aparições marianas. Muitas das aparições marianas mais conhecidas, como as de Fátima em Portugal e de Guadalupe no México, foram amplamente aceitas e veneradas na Igreja Católica. Estas aparições têm sido objeto de devoção por milhões de pessoas ao longo dos séculos. E, em muitos casos, a eles são atribuídas mensagens especiais de Maria, a mãe de Jesus, dirigidas à humanidade para exortar ao arrependimento, à oração ou à conversão. No entanto,
De uma perspectiva bíblica, estas aparições não têm confirmação ou apoio nas Escrituras e, em alguns casos, os ensinamentos associados a elas parecem entrar em conflito com o que a Bíblia afirma claramente. Primeiro, a Bíblia deixa claro que a mensagem final de Deus já foi revelada através de Jesus Cristo. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, nos diz: Tendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, no passado, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por meio de quem também fez o universo. Esta passagem destaca que a mensagem de Deus para a humanidade já foi completa e definitiva em Jesus Cristo. Não há necessidade de novas revelações ou mensagens divinas através de visões ou aparições posteriores, porque a obra redentora de Cristo é suficiente para a salvação dos seres humanos. O caráter final da mensagem de Deus em Cristo também está em consonância com as palavras de Jesus no Evangelho, onde ele afirma que a sua palavra é a que permanecerá para sempre. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Neste sentido, qualquer mensagem ou aparição que procure acrescentar ou modificar a mensagem de Cristo deve ser cuidadosamente examinada, pois poderia distorcer o testemunho bíblico. Ora, é importante notar que as aparições marianas deram origem a uma devoção excessiva à figura de Maria, elevando-a por vezes a um estatuto quase divino. Embora Maria seja uma figura respeitada no cristianismo como mãe de Jesus e modelo de fé, a adoração ou veneração excessiva de Maria pode desviar a atenção do que realmente importa, a adoração exclusiva de Deus. O próprio Jesus deixou claro em Mateus capítulo 4, versículo 10, quando foi tentado por Satanás, que somente Deus deveria ser adorado. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Número 9. Maria, a mãe dos cristãos. Em muitas tradições cristãs, especialmente no catolicismo, Maria é considerada a mãe de todos os cristãos. Esta ideia surge principalmente da interpretação das palavras de Jesus na cruz, quando, ao ver a sua mãe e o discípulo amado, disse: Mulher, eis o teu filho. Então disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Esta passagem foi interpretada por alguns como uma indicação de que Maria não é apenas a mãe de Jesus, mas também a mãe espiritual de todos os crentes. Contudo, é importante considerar que a Bíblia não endossa explicitamente a noção de Maria ser a mãe espiritual de todos os cristãos, num sentido universal ou contínuo. Embora Jesus tenha confiado à sua mãe os cuidados de João, seu discípulo amado, não se pode concluir que este ato simbólico estabeleça um papel para Maria como mãe de todos os cristãos, no sentido em que alguns o entendem hoje. As Escrituras ensinam que todos os cristãos têm Deus como Pai. Em João capítulo 1, versículo 12 diz: Mas a todos os que o receberam, aos que creram no seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus, ao longo do seu ministério, enfatizou que os crentes devem fazer parte da família de Deus, não necessariamente através de uma figura terrena, mas através de um relacionamento direto com Deus Pai. Em Mateus capítulo 12, versículo 50, Jesus explicou: Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aqui, Jesus estabelece que o relacionamento espiritual dos crentes com Deus é mais importante do que quaisquer laços terrenos. Portanto, embora Maria tivesse um papel único e crucial como mãe de Jesus Cristo, a Bíblia ensina que todos os crentes são filhos de Deus através da fé em Cristo. Maria é um exemplo de fé e obediência, mas não lhe deve ser atribuído um papel que pertence apenas a Deus como Pai de todos os cristãos. Concluindo, as crenças sobre Maria, embora amplamente aceitas e veneradas em certos setores do cristianismo, particularmente no seio da Igreja Católica, carecem de um fundamento bíblico claro e podem levar a uma má compreensão da fé cristã. Maria foi, sem dúvida, uma mulher piedosa e obediente, escolhida por Deus para ser mãe de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Na verdade, algumas destas interpretações e crenças, como a sua intercessão universal ou o seu papel como corredentora, podem facilmente levar a práticas que beiram a idolatria, distorcendo o verdadeiro culto que só deveria ser dirigido a Deus.
É importante lembrar que o culto e a veneração pertencem exclusivamente a Deus. Embora Maria seja uma figura admirável na história da salvação, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e Deus Pai é o único digno de nossa adoração. A antiga acusação católica romana dirigida aos cristãos evangélicos de que odiamos Maria é infundada. Esta afirmação surge de uma falta de compreensão relativamente à nossa posição. Não aceitamos as doutrinas antibíblicas que os católicos romanos construíram em torno de Maria. Nenhuma confissão de fé evangélica ensina que Maria é odiada. Este argumento "eu odeio Maria" é falso e constitui uma tentativa de manipulação por parte dos católicos romanos. A realidade é que nós, evangélicos, rejeitamos a outra Maria que eles apresentam, o que é muito diferente de odiar Maria. A Maria da doutrina católica romana não é a mesma Maria que encontramos nas Escrituras. Caro ouvinte, as Escrituras são a única fonte de autoridade para conhecer a Deus corretamente e praticar a fé genuína. Através da Bíblia, Deus revelou a sua vontade, e é nela que devemos buscar a verdade e a direção para viver uma vida cristã fiel. Através da Bíblia, Deus revela a sua vontade, e nela devemos buscar a verdade e a direção para viver uma vida cristã fiel. A verdadeira devoção cristã centra-se nele, no seu sacrifício pela humanidade e na sua obra redentora, que é suficiente para a nossa salvação.